Olá! Seja bem-vindo ao vídeo de apresentação da plataforma Mais Jurídico. Ao acessar a plataforma, somos direcionados para o dashboard, onde são apresentadas as principais informações do escritório de advocacia ou do departamento jurídico, os últimos 12 meses de faturamento, os próximos eventos da agenda, como os compromissos, tarefas e prazos, as cobranças recebidas neste mês e algumas informações adicionais. Ao lado esquerdo, nós temos as ferramentas de gestão da plataforma. No canto superior, nós temos um ícone de alerta de novas publicações e andamentos recebidos. Nós temos também um ícone de configurações, onde eu consigo realizar as configurações da plataforma e também verificar o histórico de atividades realizados pelos usuários. Aqui também tem um ícone de menu do usuário, que é o perfil, onde eu consigo alterar os meus dados, verificar minha assinatura, alterar logotipo e algumas outras opções. Vamos agora para a principal ferramenta chamada Processos, onde eu realizo a gestão dos processos do escritório. Eu consigo cadastrar um novo processo, excluir um processo e adicionar informações ao processo. Todas as telas do Mais Jurídico são bem padronizadas, o que facilita a utilização desde o início. Nós temos alguns botões aqui, sempre o botão adicionar em verde, o botão excluir em vermelho e os botões secundários na cor cinza. Aqui são exibidas as informações do meu processo e eu também consigo personalizar quais colunas aparecem nesta listagem aqui em Configurações. São exibidos também os filtros para a busca do processo e é possível também criar filtros personalizados. Vou acessar um processo e demonstrar como são apresentadas as informações e onde eu consigo cadastrar informações adicionais. Inicialmente, nós temos o resumo do processo, que é como um dashboard, mas somente deste processo, onde são apresentadas as informações da capa do processo e um timeline em ordem cronológica dos acontecimentos do processo, como recebimento de publicações, prazos, compromissos atrelados ao processo. Nós temos aqui algumas opções para adicionar informações ao processo, como adicionar andamentos, que eu posso receber automaticamente provindos de publicações ou movimentações internas e também posso adicionar manualmente, utilizando para isso o botão Adicionar. Eu posso adicionar outras partes ao processo, custas e honorários, que estão atrelados à ferramenta Financeiro, compromissos, tarefas e prazos, atrelados à ferramenta Agenda. Posso controlar as horas trabalhadas neste processo por meio de um cronômetro ou adicionar horas manualmente e algumas outras opções. Por exemplo, eu vou adicionar agora um honorário a este processo. Então eu clico em Adicionar e coloco a data de vencimento deste honorário. Eu vou colocar aqui o dia 29 e o valor. Uma informação importante é, se este honorário é parcelado, eu coloco o valor da parcela. Então, vamos supor que eu parcelei o honorário de R$10.000 em 10 parcelas de 1.000. Neste caso, eu colocaria R$1.000. A descrição não é obrigatória. E depois é só marcar que eu desejo repetir esse valor em 10 vezes e clicar em salvar. O sistema lançou para mim os 10 honorários, todos em aberto. Importante observar que esta aqui é somente uma listagem e não um relatório de honorários. Todos os relatórios estão presentes no sistema nesta opção. Então, eu tenho aqui em aberto R$10.000, quitado zero, e total R$10.000. Vamos agora dar baixa em uma das parcelas como se meu cliente tivesse de fato pago essa parcela. Vamos colocar aqui a parcela do dia 29/8 como paga. Deixar essa data e valor mesmo e dar baixa. Pronto, o sistema marcou como quitado R$1.000, deixando 9 em aberto, total de R$10.000. Este é apenas um exemplo de como eu lanço informações aos processos no Mais Jurídico. Eu posso cadastrar novas partes, posso adicionar andamentos manualmente, além dos que eu recebo automaticamente pelo sistema, e outras informações também.
Passando aqui para o menu de pessoas, eu tenho as opções de cadastramento de clientes, adversos, que são as partes contrárias, advogados das partes contrárias e outras partes. Entrando na minha tela de clientes, eu tenho a opção de busca de clientes, a listagem e a opção de cadastramento. E como funciona a ficha de cadastramento do cliente? Eu tenho algumas opções disponíveis, se é um cliente pessoa física ou cliente pessoa jurídica, nome e diversas outras opções. Uma coisa muito legal no Mais Jurídico é que é possível adicionar um login e senha para o cliente e enviar esses dados por e-mail, para que o cliente possa acessar a plataforma. Com isso, ele consegue consultar seus processos, visualizar andamentos, custas e honorários e outras informações. Além disso, você pode selecionar quais andamentos o cliente poderá visualizar ao acessar este andamento, e é possível marcar o processo como visível ou não para o cliente, bem como o andamento, custas e honorários. Ou seja, é personalizável o que o cliente poderá fazer no acesso dele. Ele também pode abrir atendimentos por meio da ferramenta Saque, para que ele possa esclarecer dúvidas ou ter outros tipos de atendimentos. Por exemplo, chegou uma nova publicação sobre a qual o cliente possui dúvidas. Então, ele poderá, por meio de seu próprio login, abrir uma solicitação questionando do que se trata essa publicação e solicitar informações adicionais. Em equipe é onde eu gerencio os membros da minha equipe. Então eu posso adicionar advogados, também é possível habilitar o recebimento de publicações e incluir os demais membros, como por exemplo secretários, estagiários e assim por diante. Outra questão muito legal aqui é que eu consigo controlar o que o membro da equipe poderá fazer no sistema. Basta liberar um login e senha para ele e selecionar as permissões do que ele poderá fazer. Então, por exemplo, ele poderá cadastrar e editar andamentos? É só marcar aqui. São diversas opções tanto na ferramenta jurídico, quanto na ferramenta financeiro, cobrança, armazenamento de arquivos, que é o GED, e o saque. A agenda é uma das principais ferramentas, muito utilizada no Mais Jurídico, e eu consigo controlar meus compromissos, tarefas e prazos. Como o Mais Jurídico organiza essa agenda? Os compromissos possuem data e hora inicial e final, possuem data e hora para começar e terminar. Qual a diferença para os prazos? Os prazos não possuem data inicial, somente data final. Os compromissos eu consigo visualizar no modo agenda, entre mês, semana, dia e até mesmo uma listagem. E também existe o modo lista, em que o sistema padroniza como uma listagem do Mais Jurídico. Aqui eu consigo clicar na agenda e adicionar um novo compromisso, por exemplo, reunião com cliente. Eu consigo selecionar um processo, mas não é necessário, ele não precisa necessariamente estar atrelado a um processo. Eu também consigo criar classificações para o compromisso lá na roda dentada de configurações e depois é só selecionar aqui. Então, por exemplo, reunião, vou selecionar qual cliente da reunião e eu tenho algumas opções de alerta por e-mail e SMS. Eu tenho a opção de avisar o cliente por e-mail. Aqui eu vou marcar que sim, no dia, pela manhã. Eu também posso avisar este cliente até mesmo por SMS. Eu marco o advogado responsável por este compromisso, vou colocar a Sueli. E se desejo avisar os advogados por e-mail e também por SMS. Pronto, salvei o meu compromisso. Tenho aqui também os prazos, bem similar aos compromissos, mas normalmente os prazos referem-se a publicações do Diário Oficial, onde eu consigo lançar no prazo diretamente pelo andamento e também pelo processo. E as tarefas são tarefas que eu delego aos membros da equipe, uma gestão de tarefas do Mais Jurídico. Eu consigo adicionar uma tarefa e marcar o advogado ou membro da equipe responsável pela tarefa, um prazo para essa tarefa, título e descrição. Ela aparece aqui na minha listagem e também no relatório de tarefas. O advogado responsável consegue filtrar para visualizar somente as tarefas dele e, ao finalizar a tarefa,
Basta ele clicar no ícone Dar baixa e a tarefa baixada some de sua listagem. A ferramenta Financeiro é integrada com o processo. E como o Mais Jurídico organiza o fluxo de caixa do escritório? Custas e honorários devem ser lançados diretamente nos processos, de forma que eles fiquem separados por processos e por advogados. Receitas e despesas do escritório são lançadas diretamente na ferramenta Financeira. Dessa forma, eu consigo separar, por exemplo, contas de aluguel, água e luz dos lançamentos dos processos. E as receitas, como por exemplo uma consultoria ou qualquer lançamento extrajudicial, eu lançaria aqui em Receitas. Por exemplo, eu seleciono um cliente, qual conta eu devo realizar esse lançamento de receita, a data do vencimento dessa receita, categorias e subcategorias para a organização, se ela foi recebida ou não e também a opção de parcelamento. Quando eu marco que eu desejo repetir esse valor, eu consigo lançar essas receitas de modo parcelado e elas são apresentadas aqui da mesma forma que eu mostrei anteriormente nos honorários. Eu tenho algumas opções práticas para verificação de receitas e despesas vencidas. No meio dessa tela, eu consigo inclusive configurar lembretes por e-mail. Eu também tenho opções de visualizações gráficas, em que eu consigo filtrar um relatório gráfico em pizza ou um relatório de despesas mensais, em que eu seleciono a data e o sistema o emite para mim. No caso aqui, eu só tenho uma conta cadastrada de infraestrutura de equipamentos de informática. Pronto, o sistema lançou os gráficos aqui na tela. Vamos para a ferramenta Cobrança. Por meio dessa ferramenta, eu consigo emitir boletos diretamente pelo Mais Jurídico e receber na minha conta bancária. O sistema possui a emissão direta, onde eu consigo escolher o valor do boleto, a data de vencimento, uma descrição que aparecerá no boleto e o cliente. Meu cliente recebe esse boleto por e-mail e, ao efetuar o pagamento, eu recebo esse valor direto em minha conta bancária. Por meio da ferramenta de atendimento, eu consigo registrar os atendimentos realizados, como, por exemplo, um atendimento presencial que eu realizei no escritório. Eu posso cadastrar esse cliente e registrar meu atendimento. E também pode ser de forma contrária. Eu já possuo um cliente que tem acesso ao sistema. Ele mesmo consegue iniciar um atendimento pelo login dele e o advogado responsável por aquele cliente, pelo seu atendimento, responderá por aqui. Nós temos algumas opções como seleção do cliente, o assunto do atendimento, a categoria que eu consigo personalizar, o nível de controle e algumas outras informações. E a solicitação é onde eu registro o atendimento. Como está a situação deste atendimento? Quando está como aguardando atendimento, significa que o advogado, no caso, deve responder ao cliente. Pendente com o cliente significa que nós estamos aguardando a resposta do cliente e finalizado significa que esse atendimento está encerrado. Nós temos outras opções de envio de SMS e de alertas de aniversariantes do mês, que são os clientes que estão fazendo aniversário. Eu posso, inclusive, configurar um SMS para ser enviado automaticamente para o meu cliente, na data do aniversário dele, mas é necessário verificar se o seu plano contempla o envio de SMS. Nós também temos diversas opções de relatórios no Mais Jurídico, como relatório resumido de processos, financeiro, custas e honorários e vários outros aqui. Por exemplo, um relatório financeiro. Eu tenho algumas opções aqui do lado direito, que são os filtros do relatório, e do lado esquerdo é apresentado o relatório. Eu posso emitir um relatório dessa forma, que seria em formato de planilha, ou eu posso emitir um relatório, por exemplo, em formato de extrato, que seria um extrato somente de receitas, despesas ou até mesmo dos dois. Eu vou selecionar aqui o período do relatório. Eu vou colocar dia 1º de abril até essa data mesmo e vou clicar em Ver Relatório. O sistema então apresenta um relatório para mim e faz o cálculo do total no final. Aqui, ele emitiu o relatório de receitas e despesas.
E eu tenho também a opção separada de custas e honorários. Vamos ver aqueles honorários que eu lancei anteriormente, agora aqui pelo relatório? Eu não vou filtrar por nenhum cliente e nem advogado. Simplesmente vou clicar em consultar e ele vai apresentar todos os honorários lançados aqui para mim. Como você pode ver, o sistema apresentou um relatório com todos os honorários lançados, com o nome do cliente, o valor pago e em aberto e o valor total. Eu poderia filtrar por cliente, por advogado e algumas outras opções de filtros que temos aqui. Em processo, são diversas opções de filtragem. Eu posso filtrar pelo número do processo, nome do cliente, advogado, partes, sem andamentos desde a data escolhida. Aqui eu consigo descobrir quais processos ficaram sem andamento. Data de cadastro, pasta, controle, enfim, são diversas opções. Eu vou selecionar um relatório com processo aqui como exemplo e vou clicar em consultar. Será exibido o relatório com as informações de capa, os andamentos, os honorários cadastrados e eu também tenho a opção de ver esse relatório em PDF, onde eu posso configurar o logotipo do meu escritório, o nome do escritório e apresentar as informações aqui para salvar o arquivo em PDF ou para impressão. Ao avançarmos, encontramos estatísticas, que é similar aos relatórios, porém é possível exibir de forma gráfica, como por exemplo a estatística financeira, onde eu consigo gerar gráficos em forma de pizza ou barra, e diversas outras opções de estatísticas como cadastramento de clientes, processos, abertura de processos e em quais fases o processo se encontra. Por meio da ferramenta Diário Oficial, eu consigo receber publicações do Diário Oficial, podendo ser pelo nome do advogado e OAB ou até mesmo por palavras-chave, como nome de empresas ou CNPJs. Eu realizo então cadastramento do advogado, número da OAB e o estado, e eu consigo depois selecionar a abrangência do monitoramento. E como funciona o recebimento? Todas as publicações recebidas aparecem aqui na listagem de publicações do Diário Oficial. Se o processo relacionado à publicação recebida estiver cadastrado, essa publicação automaticamente vai entrar como andamento desse processo. Caso contrário, ela vai aparecer somente aqui em publicações. Ela aparece em negrito e gera um alerta tanto por e-mail quanto aqui no ícone de novas publicações não lidas. Ao olhar essa publicação, ela não fica mais em negrito, bem similar ao uso da caixa de e-mail. Aqui, eu consigo cadastrar palavras-chave para monitoramento e recebimento de publicações. A ferramenta Andamentos é utilizada para monitoramento de processos, por meio do número do processo e para recebimento das movimentações internas dos processos. Ela é bem similar à ferramenta Diário Oficial. Então, todo o andamento entregue vai aparecer aqui nesta listagem de andamentos. Também vai gerar alerta por e-mail e pela plataforma. E além de aparecerem aqui, eles também vão aparecer dentro de processos. Voltando lá em processos, veremos publicações e andamentos aparecendo nesta listagem. E no caso da ferramenta Andamentos Automáticos, como o monitoramento é pelo número do processo, ela sempre vai entrar como andamento do processo. Já na ferramenta Diário Oficial, uma nova publicação recebida só entrará automaticamente como um novo andamento processual quando o processo estiver cadastrado. Caso contrário, ela poderá ser vinculada ao processo posteriormente. Em arquivos, eu consigo armazenar arquivos na plataforma e compartilhar com os membros da equipe e até mesmo com clientes. Portanto, eu consigo armazenar arquivos e organizar por pastas, como neste exemplo, mas eu posso também armazenar arquivos por clientes, como o RG dessa cliente Betina, ou por processo. É uma ferramenta bem flexível, onde eu consigo organizar os meus arquivos da melhor forma. Aqui é exibido o percentual de uso do sistema de armazenamento. E, além disso, essa ferramenta se integra com outras ferramentas, como, por exemplo, a financeira. Quando eu adiciono uma despesa ou uma receita, eu posso anexar um comprovante nessa despesa. Dessa forma, o
o comprovante vai aparecer tanto no gerenciador de arquivos quanto na ferramenta financeira. Por meio da ferramenta Site, eu consigo escolher um layout e criar uma página na internet diretamente pelo Mais Jurídico, onde eu posso escolher um domínio como meuescritorio.adv.br e meuescritorio.com.br. E também são criadas as caixas de e-mail como contato@meuescritorio.com.br, para que o advogado consiga receber e-mails e liberar inclusive acesso para o seu cliente pelo próprio domínio. Quando o advogado não possui um site conosco, seu cliente consegue acessar a plataforma pela área do cliente. Já quando ele possui, seu cliente pode acessar os processos pelo próprio site do advogado. E por fim, a ferramenta Editor de Textos. Com essa ferramenta, eu consigo criar modelos de documento de texto, como por exemplo, um contrato de honorários, uma procuração, recibo ou outros documentos. Eu posso criar diversos modelos e depois reutilizar esses modelos para outros clientes. Então, por exemplo, eu tenho aqui criado um modelo de contrato de honorários. Eu vou utilizar agora esse contrato e vou selecionar um cliente. Eu vou escolher a cliente Betina, a advogada Pietra. Em valor dos honorários, eu vou colocar aqui R$1.000 e R$1.200. Local São Paulo, incluir a data e salvar. Então, o sistema lançou aqui o contrato para mim, com as informações do cliente. E no caso, como ela não possui endereço cadastrado, o sistema não integrou. Mas ele poderia já trazer os dados como CPF, RG e endereço da cliente. Ele também apresentou para mim algumas outras informações do próprio modelo que eu havia criado, e as informações como data por extenso, o nome do advogado e nome da cliente. Eu posso simplesmente salvar esse contrato como contrato, por exemplo, e ele ficará salvo para impressão posterior ou para consulta. Depois, é possível editar parte do texto e, o mais importante, conseguir utilizar o modelo para gerar um novo texto. Eu posso também configurar um logotipo, além de diversas opções de comandos para a criação de campos, para que eu possa automatizar esses textos.